Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Ah, como eu gosto de falar de coisas que deram errado. Principalmente quando eu não tenho nada a ver com elas, entendeu? A gente pode observar o fracasso de longe e falar... E isso aconteceu muitas vezes em 2025, um ano que nos presenteou com grandes filmes e grandes sucessos, mas que também deixou muita gente de calça curta com filmes que deram muito errado. Aliás, tivemos um ano de sucessos improváveis, tá? A maior bilheteria do ano é um filme chinês de animação. Falando em animação, Demon Slayer veio com tudo aí, cara, talvez faça bilhão. Que isso? O quê? Mas hoje a gente não tá aqui para exaltar os vencedores e sim os fracassados, pois falaremos sobre os 7 maiores fracassos de 2025. E a gente não tá falando só de bilheteria não, tem muito filme que tá aqui porque ele acaba estragando um legado, uma marca, outras coisas, entendeu? Os fracassados serão humilhados. Assim como você vai ser humilhado por todos na rua, as pessoas apontarão pra você, seu trouxa, não deixou like no Piuí, você é um merdinha. Tá acontecendo muito isso ultimamente. O pessoal tá denunciando isso. Jared Leto é um desgraçado. Pelo menos é assim que eu imagino ele, tá? E vejo ele. Por algum motivo eu odeio esse ator, apesar de reconhecer que ele é um bom ator. Quer dizer, eu não sei se ele é um bom ator ainda, mas ele já fez trabalhos muito bons, como lá em Requiem para um Sonho, filme já comentado aqui no canal Piuí, Clube de Compras Dallas, Mr. Nobody, vários outros projetos interessantíssimos desse ator. Acontece que esse que foi visto durante muito tempo como um ator promissor e um cara que realmente entregava boas atuações, de alguns anos pra cá ele se transformou num verdadeiro assassino de produções. E entre essas produções estão grandes franquias, das quais ele virou um símbolo do fracasso. Por algum motivo, acharam que era prudente colocar ele como protagonista. Sendo que assim, tirando o Mr. Nobody, os projetos que ele tava e deram certo, ele era na verdade um personagem secundário, né? Não, mas espera aí, ele também enterrou muita gente como um personagem secundário. Veja só o Coringa do Jared Leto no DCU, virou um símbolo de todo esse período histórico da marca. Ah, é verdade, tem também aquele Kazaguchi, né, que ele fala Never confuse shit with chocolate. Never confuse shit. Chocolate. Mas ele também já provou que pode afundar um filme como protagonista, assim como nós vimos em Morbius, que obviamente o fracasso não é só culpa dele, mas ele estava lá e agora, mais recentemente, ele virou o protagonista de Tron: Ares. A franquia que foda-se, pra ser bem sincero, nossa, eu sei que tem gente que gosta, que acha legal, mas que franquia desgraçada, o Piuí falou desses filmes recentemente. E que prazer que tu teve falando desses filmes. Calma aí, paizão. Absolutamente nenhum. Entretanto, a gente reconhece a importância de Tron para os avanços no que diz respeito a efeitos visuais dentro de Hollywood. São filmes muito visionários, eles realmente tiveram essas soluções tecnológicas muito impressionantes, apesar de a gente não gostar dos filmes. Só que agora a gente chega em Tron: Ares, que é o filme que a gente não gosta e que não traz absolutamente nada de novo no que diz respeito a coisas e avanços tecnológicos. É só isso. Eu, sinceramente, não assisti ainda Tron: Ares, mas eu não tô aqui falando da minha opinião sobre o filme, talvez seja legal. Talvez ele tenha trazido alguma coisa diferente a respeito de IA, não sei, qual comentário, porque eu não vi o filme ainda. O filme tá nessa lista justamente porque ele foi um fracasso financeiro. Na verdade, o filme até tenta trazer esses conceitos de IA, e se a gente for pensar, pode ser que faria sentido trazer um novo filme de Tron agora, já que a tecnologia do nosso mundo evoluiu muito. Só que no fim das contas é um filme do Jared Leto, programa de computador, indo atrás dos criadores dele, que não acrescenta nada de novo conceitualmente, visualmente. Cara, não tem nada. E essa é uma franquia que, apesar de muita gente gostar, ela nunca deu retorno financeiro. E aí me impressiona que investiram toda essa grana, esse caminhão de dinheiro num filme de uma franquia que já não é bem sucedida. E cara, pra mim chama muita atenção de ter colocado o Jared Leto nesse projeto, cara. Meu, olha pra trás. Quantos projetos que esse cara tava e que foram um fracasso de bilheteria? Quantos? Irmão, tem vários. It's Morbid time. Não dá mais e é difícil de acreditar que eles puseram toda essa grana. Isso aqui parece que ele é um projeto pensado para o fracasso. Pra dar errado. Qual é a franquia que eu vou pegar? Ah, vai ser Tron. Mas nunca deu dinheiro. Qual é o ator? Custou 180 milhões e faturou
134. E obviamente o filme também não foi bem avaliado por críticos e nem por fãs. É um dos grandes fracassos do ano. E o que é muito triste, eu acho, né? Não é triste não, foda-se. Aí tu pegou pesado. Existem atores e diretores dos quais a gente sempre espera que venham filmes bons, mas são muito raros os casos em que a gente faz isso com um estúdio. Então, por exemplo, a gente pode trazer aqui a Pixar, que durante muitos e muitos anos foi uma grande referência no que diz respeito a animações. Os projetos vinham e eles não só faziam muita grana, como eles marcavam a vida de muitas e muitas pessoas. É Toy Story, é Up, é Procurando Nemo, cara, são muitos exemplos e eles vinham em sequência, entendeu? Não parava. Quase todos os filmes da Pixar, dessa época que o Léo tá comentando, vêm acompanhada da frase "esse filme marcou minha vida". Porque as pessoas lembram da época que elas assistiram, quantos anos elas tinham, como é que elas eram, elas têm saudade disso, é nostalgia, é tanta coisa boa. Mas fato é que depois de um tempinho a Pixar meio que começou a cair numa mesmice e os projetos que faziam não eram mais tão interessantes assim, né? É aquela história, né? Comer pizza uma vez por semana é uma delícia. Agora comer pizza todos os dias no almoço e na janta chega uma hora que cansa. E o mundo acabou ficando um pouco cansado dos filmes da Pixar. E com todo esse pretexto, pense você o que poderia acontecer no ano de 2025 com uma produção da Pixar que custou 150 milhões e que não era, olha só, continuação de alguma franquia já famosa deles, que não tinha um grande personagem que as pessoas conhecem e comentam, e que veio assim sem nem muito esforço de marketing. O que poderia acontecer? Fracasso! Foi isso que aconteceu com o filme Hélio, que conta a história de um garotinho aficionado por alienígenas que num belo dia é abduzido e confundido como um grande líder da Terra. E aí, meu amigo, talvez você não tenha nem a imagem desse filme na sua cabeça, porque é impressionante como esse filme Hélio foi lançado e ninguém ouviu falar dele, cara. É complicadíssimo. Você tinha que ir atrás para receber informações e é um filme que custou 150 milhões. É muita grana, né? É muita coisa. Eu acho que o pessoal envolvido não tinha muitas esperanças no projeto. E aí pensaram, nem vamos tentar, deixa assim, o que fizer fez e esquece essa parada aí, vai ser fracasso, a gente já tá ligado que vai ser fracasso, mas tá tudo certo, porque daí o estúdio lança um outro grande projeto que acaba recuperando esse valor. E o filme nem ruim é. Mas ele é mais um filme da Pixar, desses que entram numa seara de filmes da Pixar que ninguém se importa. Personagem, problemas emocionais, entra numa jornada, se entende, redescobre o significado das coisas e tem também, obviamente, os amigos que fizemos pelo caminho, né? Então, é um caso que eu acho que é meio previsível, sabe? Porque a gente já sabe que a fórmula cansou. E hoje em dia é difícil você olhar uma propriedade nova da Pixar e ela realmente emplacar como acontecia antigamente. Talvez isso se torne um padrão daqui pra frente, tá? Será? Porque no fim das contas a gente se cansa das coisas. Você cansa de mandar currículo e não ser contratado, você cansa de tentar mexer num software e não conseguir, não dar conta. Você cansa de ver outras pessoas conquistando oportunidades que poderiam ser suas. Só que muitas vezes você já se conforma com isso. Você faz que nem a Pixar, entendeu? Você fica sempre na mesma. E aí, se você ficar assim, nada nunca vai mudar. Nada novo no front. Você que está vendo esse vídeo, está na hora de mudar. Você tá falando sério? E a Black November da Alura tá aí para salvar você. Até porque não é uma simples promoção, é seu guia para o contra-ataque. É o momento de orquestrar a virada de capítulo e assumir o controle da narrativa. Agora quem manda na sua vida é você, meu irmão. Isso porque agora você consegue até 50% de desconto na sua matrícula na Alura. E muito mais do que isso, você tem toda a infraestrutura que só a maior escola de tecnologia do Brasil pode te oferecer. Por exemplo, o Talent Lab, que permite que você tenha mentorias e consiga até vagas exclusivas no mercado de trabalho. Ou a Alure, a inteligência artificial da Alura, que vai te guiar na sua jornada de estudos, vai te mostrar por onde você deve ir para chegar no seu objetivo final. Que muitas vezes você pode ser um perdido, tá? Eu consigo me colocar na situação perfeitamente. Assim que saí do ensino médio, eu tava meio perdido. O que eu vou fazer da minha vida? Eu nem sei o que eu quero. Então, uma IA às vezes te ajuda a você se entender também. Uma IA não.
a Lure. Tá bom. E como você sabe, na Alura, uma única matrícula te dá acesso a toda uma gama de mais de 1.500 cursos. Essa é a sua chance de deixar de lado o conformismo e de fazer as coisas de uma maneira diferente. A Black November da Alura oferece genuinamente o maior desconto do ano. Então aproveite, porque vai acabar, mais pra frente você vai ter desejo de fazer e aí os valores vão estar mais altos. Não perca tempo, clique agora e faça uma mudança na sua vida, economizando bastante. O Tom Cruise nos anos 90 já era o Tom Cruise, mas quando ele chegou e fez Missão Impossível, aí sim ele chegou ao estrelato, tá ligado? Porque todo mundo falou, caraca, esse maluco, além de fazer um filme mais dramático, ele consegue fazer ação, que cara versátil. O cara é foda, patroa. Isso deu início a uma franquia de muito sucesso, porque a cada novo filme de Missão Impossível era mais uma bilheteria gigantesca. Inclusive Missão Impossível 2 foi a maior bilheteria do ano 2000. E aí a gente tem mais filmes vindo, fazendo dinheiro, sendo muito bem avaliados pela crítica, até que essa franquia parece ter tirado todo o suco da laranja e ficou só o bagaço. Sabe quando é que o suco acabou? Quando? Em Missão Impossível 5, aquele Fallout, tá ligado? Ali foi o último filme que realmente todo mundo gostou, crítica, público, bilheteria, tudo certo. Na sequência tivemos Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, que é um filme que começa a querer falar de história, falar de vilão e ninguém tá nem aí pra história de Missão Impossível, entendeu? Não faz sentido. E aí, neste ano, 2025, tivemos o lançamento de Missão Impossível Acerto de Contas Parte 2, o grande fechamento da saga. Você passa anos assistindo e quando chega o grande fechamento, ele é um fracasso. Porque esse filme vai falar sobre a batalha do Ethan Hunt contra o Gabriel, o vilão que você não lembra quem é, você não lembra nem o rosto dele. A única coisa que você lembra é que ele usa inteligência artificial pra alguma coisa. Porque no fim das contas, Missão Impossível virou isso, entendeu? Uma trama desinteressante e genérica de alguém fazendo coisa num computador. Vamos ser sinceros? Ninguém se importa com a historinha de Missão Impossível. Preciso que você confie em mim uma última vez. Nossa, tá bom, tá bom, tá bom. Depois de um tempo, o que as pessoas queriam saber de Missão Impossível era qual seria a próxima cena absurda que o Tom Cruise faria. E assim, a gente teve no 4 ele subindo no Burj Khalifa, e teve um outro que ele se pendurava no avião. O auge. Esse foi o auge. Pendurado no avião foi o auge. E aí, no Acerto de Contas Parte 1, teve algo interessante, que foi ele pular de motoca numa montanha lá e puxar paraquedas. Que já não é tão legal quanto o avião. Mas é legal. É legal. E aí, no segundo, eu nem lembro qual que foi a grande cena de ação desse... Eu também. Isso porque esse filme, infelizmente, assim como o Acerto de Contas Parte 1, ele é bastante esquecível. Talvez você até lembre de algumas sequências, mas fato é que a franquia terminou de uma maneira muito triste e amargando uma bilheteria de 598 milhões de dólares. E aí você fala assim, opa, mas peraí, 598 milhões de dólares é muita grana. Acontece que esse filme, dizem por aí na boca pequena que custou 400 milhões de dólares. Ô, louco. E aí, para ele gerar algum lucro, ele teria que ter faturado muito mais do que isso. É que 400 milhões é sacanagem também, né? Meu chapéu, mas estavam pagando todo mundo como? Com ouro? Entre 2010 e 2020, esses 10 anos aí, foi um período muito fértil para o terror. Principalmente porque veio essa onda do terror psicológico, um terror diferenciado. Não é mais tanta trecheira assim, é filme cabeça de terror. Aí tivemos 3 grandes nomes. Os 3 cavaleiros desse apocalipse eram Jordan Peele, Robert Eggers e Ari Aster. Porque cada um deles tinha feito um primeiro filme muito retumbante, que todo mundo comentou. Excelente. E que veio com tudo. Excelente. Robert Eggers fez A Bruxa, que é o meu favorito. Aí a gente tem o Jordan Peele que fez Corra, filme que ganhou até Oscar. E em paralelo tínhamos Ari Aster que fez Hereditário, outra obra-prima. E aí a gente se pensava assim, cara, qual desses 3 vai ser melhor, hein? Quem vai ir bem aqui? Eu não sei. O Ari Aster, logo na sequência, lançou Midsommar, que é um filme legal. Muita gente gosta. É um filme legal. Eu diria que não é tão bom quanto Hereditário, mas é um bom filme, super positivo o saldo. Na sequência veio Bom Tem Medo. Horrível, um sono. E aí, quando a gente achou que ele tinha chegado no fundo do poço, ele fez Eddington. Esse daqui é o filme que eu não consegui terminar.
Na trama dele, a gente vai ver o xerife aqui, interpretado pelo Joaquin Phoenix, lutando contra o Pedro Pascal, que é o prefeito da cidade. Eles têm uma visão muito diferente do que deve ser feito e a gente vai acompanhar isso. E você me pergunta assim, cara, mas onde isso vai dar? E eu vou te dizer, eu não sei, porque eu dormi 2 vezes, eu tentei retomar uma vez esse filme e hoje eu tenho na minha mente que eu nunca vou terminar ele. Porque eu não quero perder mais 1 hora de vida assistindo essa porcaria. Porra, cara, vai dar não, mano. Tô cansadão, mano. Vou te falar, eu fui até o final. Em prestações, mas fui, tá? É um filme chatíssimo. Eu entendo o que ele queria falar, ele traz alguns insights. Só que assim, esses insights interessantes que ele traz, ele teria que ter trazido isso em 2021. É, ele teria que ter trazido no meio da pandemia esses Caraca, insights. esse filme, ele tá muito atrasado, ele fala de tanta coisa, nossa, da atualidade. Só que não é da atualidade. Esse filme que parece alguém que acordou depois de um coma. E aí, ó, o que aconteceu? Nossa, que absurdo, tem que falar sobre isso. Não, mas tá muito fora. Não é ruim, tá? Esse aqui, o Bolt Tem Medo, eu achei ruim, tá? Esse aqui não é ruim, mas... Pô, esse filme é ruim, cara. Tá maluco? Tá maluco? Esse filme é um porre, velho. Achei ruim não. Ruim é demais. Mas ele é estranho, é um filme estranho demais, tá ligado? Ele tá fora de time, ele tá muito esquisito. E assim, eu fico decepcionado, tá? Porque eu metia muita fé no Ari Aster. E aí, pra mim, esse cara, ele tá numa queda livre, velho. E pros cofres do estúdio não foi interessante, né? Porque o Ari Aster é esse cara do projeto menor, um pouco mais indie, só que aqui ele ganhou 25 milhões. Vale lembrar que Bolt Tem Medo é mais caro ainda, que era o momento em que todo mundo apostava nele, né? Aí agora já falaram assim, opa, peraí, vamos dar uma reduzida, 25. Só que só faturou 13, né? Cara, eu vou dizer uma coisa. Nossa, 13 milhões é miséria, hein? 13 milhões é miséria. E foi mais do que merecia, tá? Esse aqui é um fracasso, assim, que, nossa, ele desce pra mim que nem um copo d'água no meio do deserto, cara. Que felicidade que esse filme deu tão errado. Ô, louco, pra que isso? Não, calma, é que assim, o Joe é que não foi até o final, ele dá uma melhoradinha. Ah, e o final do filme vai fazer eu ficar mais feliz. Não vai. Ele só não vai ser tão ruim quanto saiu, entendeu? Dele. Entendi. Vou assistir de novo em 2032. Perfeito. Se Missão Impossível foi um grande sucesso no que diz respeito a franquias de ação, talvez a gente pode falar que o sucessor foi John Wick. Filme que nasceu do nada, projeto pequeno, Keanu Reeves interpretando um assassino aposentado, vingando morte de cachorro, vingando mulher. E, meu irmão, esses filmes revolucionaram a maneira como se faz coreografia de ação no cinema e todos eles foram sucessos retumbantes de bilheteria, fazendo cada vez mais grana. Mas a bagaça tá no bolso. E como essa franquia é mais recente do que Missão Impossível, ela também veio numa época onde o spin-off era muito comum, entendeu? Pega aquela franquia de sucesso, faz um filme paralelo que também vai dar dinheiro. E assim surgiu Bailarina, um filme que tá no universo de John Wick e vai mostrar a história da John Wick de calcinha. Que também é bailarina. Só no título mesmo, né? Porque o filme começa com essa historinha de que ela é bailarina, que ela tá no negócio. Daqui a pouco foda-se, isso aí é só um nome do filme, porque ela só mata gente mesmo, né? Esse filme aqui não tem o Chad Stahelski na direção. Quer dizer, oficialmente não tem, né? Mas eu não duvidaria que ele estava lá no meio e até segurou a câmera em alguns momentos. Até porque dizem que a direção é 100% de Len Wiseman, um homem muito sábio, mas também já entregou várias bombas pra gente, né? Eu, sinceramente, não sou muito fã de Anjos da Noite. E ele também fez Duro de Matar 4.0, ou seja, é um cara que entende muito de ação, né? Mas dizem que o Chad Stahelski teve que ser contratado para ajustar as cenas aqui, para ficarem de acordo com a franquia John Wick. E posso falar um negócio? Pode. Eu adorei Bailarina. Não adorei no sentido, nossa, venero, parabéns, mas é um filme legal. Filme divertido. Divertidíssimo, fui pro cinema, tosco pra caramba, mas eu me divertia horrores com a tosqueira. O personagem do Norman Reedus, cara, o que ele tá fazendo aqui? O Daryl? É, sai pra nada, mas é legal o filme porque tem granada, tem aquela cena da granada. Boa cena da granada, batalha na cozinha e tudo mais. Lança-chamas. Lança-chamas, da hora também. É um filme... Cara, na moral, isso aqui é um copia e cola de John Wick. E posso falar um negócio? Pode. Eu não sei como é que daria errado um filme desse. Eu não entendo muito bem como que esse filme deu errado. Talvez seja aquela história Pixar. Talvez a galera já tenha cansado, né? Bailarina, inclusive, era pra ser uma nova franquia. Acho que vai ser interrompida aqui e me deixa muito curioso pra saber quando surgir um John Wick 5, se esse filme vai conseguir manter o sucesso dos anteriores. Porque Bailarina, eu juro, eu não entendo por que John Wick dá tão certo e por que Bailarina custou 90 milhões e faturou apenas 137 milhões. Lembrando que a gente não entendo. Lembrando que a gente não tem só a Ana de Armas aqui fazendo a Bailarina, a gente também tem a presença dele, Keanu Reeves, tá? Aparece o John Wick no filme
com uma certa importância que eu achei que ele nem teria, tá? Então ele tá no ato final, ele aparece quase inteiro. Então eu acho até curioso o fracasso que esse filme foi, né? Então isso é um negócio muito complicado, cara. Veremos o que acontecerá e se a bailarina de Ana de Armas vai aparecer, quem sabe, num John Wick 5, num John Wick 6. Vai, eu gosto muito daquela cena que ela faz assim... Ela tem que desviar da saia, né? Porque ela é o John Wick de saia. Depois que Parasita virou o primeiro filme em língua não inglesa a vencer o Oscar de melhor filme, o nome do Bong Joon-ho, que já era muito respeitado, ganhou o estrelato. Aí todo mundo olhava pro cara e falava, he's the one. He's the one. Assim as pessoas começaram a dar uma olhada na filmografia do Cabra, encontraram vários projetos muito bons, como é o caso do excelente, e diria talvez até melhor do que Parasita, Memória de um Assassino, que é um filmaço, tem que aparecer no Piuí. Tem também o Expresso do Amanhã, que é um filme que as pessoas lembram por ter um ator muito famoso e tudo mais. O Hospedeiro também, que é interessante. Filme, cara. São bons filmes. E aí, logo depois de Parasita, quando foi anunciado que o filme seguinte de Bong Joon-ho seria uma ficção científica com um orçamento grande e com Robert Pattinson como protagonista, todo mundo ficou assim, opa. Aí vem coisa boa. Até porque o Robert Pattinson escolhe bem os seus papéis, entendeu? Vai dar certo. E assim, vou ser sincero, o filme é bom. Mas aqui não é o Bong Joon-ho de Parasita de Memória de um Assassino, né? Aqui é o Bong Joon-ho de O Expresso do Amanhã, né? Acho que eu concordo com você nesse ponto. É o Bong Joon-ho de Hollywood tentando fazer mais uma vez um sucesso, porque O Expresso da Manhã é um filme que deu certo, entendeu? É um filme que foi lembrado e tudo mais, só que o mesmo não aconteceu com o Mickey 17. Quer dizer, o filme pode até, no futuro, se tornar lembrado, mas fato é que ele foi uma grande decepção no que diz respeito aos resultados, até porque vale lembrar, Parasita foi um filme que não só ganhou todas as premiações, mas que foi muito bem sucedido financeiramente. Custou um pastel de cana e ganhou uma pastelaria inteira. Já Mickey 17 custou 118 milhões. E aí, meu irmão, apesar de não ser o orçamento de um filme de herói da Marvel, é muita grana, né? E o ponto positivo é que ele conseguiu faturar mais do que isso, porque ele chegou à cifra de 133 milhões de dólares. Entretanto, isso não é o suficiente nem para pagar os custos dessa produção, e existe, obviamente, todo o peso da decepção de ver um diretor assim, tão autoral, não conseguindo fazer sucesso comercial. Eu vou dizer uma coisa, lançaram numa época ruim, cara. Esse filme que lança início de ano aí, janeiro, fevereiro, março, não é uma época legal de filme, cara. Não é. E o filme é interessante, a gente vai ver o personagem do Robert Pattinson indo para o espaço, onde ele precisa fazer algumas missões, depois ele é descartado, vem um clone dele para assumir o lugar, porém a treta começa quando um dos clones chega antes do outro ter sido descartado. Então ali a gente tem o início de um conflito, não é um filmaço no nível de outros que ele já lançou, mas é um bom filme que infelizmente não deu certo e foi um dos fracassos desse ano. Muito triste. Que tristeza. Alguns diretores têm uma assinatura. O Tarantino, por exemplo, é um cara conhecido pelos seus diálogos, por ter esse humor ácido no meio da trama, seus contre-plongés enquanto diretor. Temos também o Martin Scorsese, né, que fala sempre de máfia, tem aqueles frames congelados, que vem aquela narração em off. E dentre tantas assinaturas, o cara mais reconhecível, eu diria que é o Wes Anderson, porque ele sempre faz os filmes dele da mesma maneirinha, com um esquadro no bolso. Você não precisa assistir um filme do Wes Anderson para saber que ele é um filme do Wes Anderson. Você só precisa olhar uma imagem, um frame. Pode botar aí frame de vários filmes dele, você vai ver todos eles têm essa simetria perfeita, essa coloração pastel. Cara, eles são filmes muito reconhecíveis. E talvez a gente esteja vendo nessa lista que a repetição seja algo que cansa um pouco. Porque apesar de lançar filmes diferentes entre si, né, de ter histórias diferentes e tudo mais, o tom e o visual dos filmes do Wes Anderson me cansaram de uma maneira que, meu Deus, eu não aguento mais ver os filmes iguais do Wes Anderson. Eu não aguento. Isso tinha ficado bem evidente em Asteroid City. Filme recente do Wes Anderson também, não deu muito certo, não gostei do filme, mas a gente vai ver que o fracasso veio com tudo no mais novo filme dele, O Esquema Fenício. Filme esse que narra a história de Zaza Acorda, interpretado por Benício Del Toro, que depois de uma tentativa de assassinato, decide que vai nomear uma filha distante como herdeira, e aí os dois acabam se juntando nessa vida aí, nessa aventura.
A 2. O filme, obviamente, vai entregar tudo que você espera de um filme do Wes Anderson, né? Então as cenas vão ser, cara, bonitaças, assim. Pensa numa cena que tu podia imprimir, fazer um quadro e botar aqui na parede, ó. Lindo demais, aquele tom mais cômico característico dele. Rapidinho. Um monte de atores famosos, porque o Wes Anderson, ele tem uma das agendas de telefone, assim, olha, o zap desse cara é só pedrada. Ou melhor, o WhatsApp de Hollywood. Só que, no fim das contas, esse aqui é mais um filme do Wes Anderson. Ele não é... Inclusive, o nome do filme não deveria ser O Esquema Fenício, ele deveria ser o novo filme do Wes Anderson. Porque é assim que são os filmes do Wes Anderson, eles vão surgindo novos e eles são apenas o novo filme do Wes Anderson. Posso defender? Pode. É melhor do que Asteroid City. Ok, boa defesa. Mas também não é muito mais do que isso, né? Realmente. E nem pro público, o filme custou 30 milhões de dólares, faturou 40 milhões, foi um fracasso e, pelo que me parece, é o filme que menos reverberou da história da carreira do Wes Anderson. Cara, absolutamente ninguém sabe desse filme, ninguém lembra do lançamento dele, é impressionante como um diretor desse porte lança um projeto e esse projeto sai assim, ó, na calada da noite. Ninguém ficou sabendo disso aqui. Não, nunca nem vi. Então é isso, pessoal. Se você gosta de fracasso, deixa um like no canal Piuí agora mesmo, pois somos dois fracassados. E não se esqueça de conferir aqui na descrição do vídeo os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí. E aproveita para deixar aqui embaixo qual foi o filme que mais te marcou negativamente nesse ano. Porque tem outros fracassos que poderiam ter entrado na lista e acabaram não entrando. Por que não teve Coringa? Olha aí, ó. Esse aí é um filme que podia ter aparecido aqui, entendeu? Porque esse eu acho que é do ano passado, não é? Na verdade, acho que ele não podia ter aparecido aqui, não. Então ele não poderia ter aparecido aqui, não. Mas tem outros e o ano não acabou ainda, tá?